Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Pegue-a, por favor, agora e abra comigo na carta aos Efésios, capítulo de número 5. Efésios, capítulo de número 5. E versículo de número 18, Efésios, capítulo 5, e versículo de número 18. Glória a Deus. Quem encontrou, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Glória a Deus. Vamos ler todos juntos no 3, 1, 2 e 3. Pois bem, pegue ainda a sua Bíblia e abra no livro do Gênesis, capítulo de número 9. Gênesis, capítulo de número 9. Glória a Deus. E versículo de número 20, está escrito: e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Quantos dizem amém? Quantos dizem graças a Deus? Podem sentar-se em nome de Jesus. Quero glorificar a Deus, agradecer ao Senhor pela vida do pastor Silas, que está, como os irmãos sabem, numa viagem relacionada ao ministério, à nossa igreja. Me mandou uma mensagem hoje, desejando que tivéssemos todos uma feliz reunião, um grande culto. Deus continue abençoando seu servo e o fazendo bem sucedido em tudo que ele está colocando em suas mãos. Quero agradecer ao pastor Isaías, pastor Josué, pastor Jeremias, Abacuque, porque a gente começa a falar o nome de... Estivesse empolgando, né? Mas é sempre bom ser recebido por vocês. Bom rever meu amigo Lucas Agostinho, né? Estivemos juntos ali na posse, estamos hoje juntos aqui, e ano que vem a gente só fecha juntos, só pacote. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Meus irmãos queridos, nós lemos aqui um texto clássico da Bíblia. Capítulo 5, verso 18, da carta aos Efésios, uma recomendação muito, muito poderosa. Uma recomendação empolgante, uma recomendação maravilhosa para todos aqueles que sabem quão valioso é, quão poderoso é ser cheio do Espírito Santo. Veja que a recomendação bíblica, ela começa a respeito daquilo que não se deve fazer, e depois ela fala sobre um contraponto, sobre uma alternativa a. No momento inicial, diz a Bíblia: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Uma recomendação sobre o que se não deve fazer. Você vai encontrar na Bíblia muitas destas recomendações. Pergunte por quê? Não, você não perguntou. Pergunte por quê? Porque a Bíblia é um livro de recomendações proibitivas. É muito importante que se considere isso. E é muito importante que se tenha isso em mente e que se considere que isso independe de tempos, estações,
sociedades, culturas. A Bíblia é um livro de recomendações proibitivas. Se nós tirarmos esse caráter da Bíblia, nós estaremos fadando a Bíblia ao fracasso de ser, na nossa prateleira, um livro qualquer. Um dos grandes poderes que a palavra de Deus exerce em nós é o poder de dizer-nos o que não fazer. Eu gosto de me atentar à beleza, ao poder desta palavra, não. O apóstolo Paulo está dizendo: e não vos embriagueis com vinho. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito. Pastor, eu quero ser próspero. Pastor, eu quero que uma porta se abra. Pastor, eu quero que minha família seja salva. Pastor, eu quero ter um ministério bem sucedido. Ok? Todas estas coisas também estão disponíveis na Bíblia. Todas estas coisas também estão liberadas na Bíblia. Mas também é necessário se apreciar os nãos da Bíblia. Porque são os nãos da Bíblia quem nos protegem. São os nãos da Bíblia que criam ao nosso redor um círculo, um muro de proteção. São os nãos da Bíblia que, ainda que e sempre, inclusive vão, contra a nossa vontade pessoal, contra a nossa vontade carnal, mas são os nãos da Bíblia que liberam as chaves da vitória. São os nãos da Bíblia que liberam as chaves do crescimento. É atentar para os nãos da Bíblia. Sabe, meu irmão, não é uma palavra detestável aos ouvidos de muita gente. Nós estamos num tempo onde as pessoas estão se tornando avessas ao não, não suportam o não, não toleram o não, não admitem o não, porque a característica desta sociedade é ser permissiva. Diga comigo, permissiva. Mas a Bíblia tem um caráter e não é permissivo, é proibitivo. Mas eu quero que alguém tenha coragem essa noite. Para quê? Para dar um glória a Deus por todo santo não que a Bíblia te dá. Porque se você está de pé, é porque você tem atentado para os nãos da Bíblia. Se você vai morar no céu, é porque você tem coragem de, no meio de uma sociedade que requer, que clama, que gosta, que deseja a todo gosto a permissividade, ainda há um povo que sabe saborear os nãos da Bíblia Sagrada. Aleluia! Você já esteve perto de alguém fazendo alguma refeição e você comendo aquilo ali com gosto tremendo e a pessoa fazendo uma cara de que, por exemplo, jiló aqui. Quem gosta de jiló? Olha, quanta gente. Vou abrir uma barraca de jiló aqui na Taquara. Quantos gostam de jiló? Pois bem, quantos não gostam de jiló? Não, eu vou além. Quantos detestam jiló? Então pense você que levantou a mão, que gosta de jiló, comendo um prato de jiló do lado da pessoa que levantou a mão dizendo que detesta jiló. A cena fica muito curiosa, pastor Isaías, porque enquanto alguém se delicia, alguém repudia. Enquanto alguém se delicia, alguém torce o nariz. Alguém já entendeu? Enquanto alguém, permita-me, lambe os beiços, alguém está quase com ânsia de vômito. Os nãos são assim. Quando nós aprendemos a apreciar o amargor do não, a gente se delicia. Enquanto a sociedade se arrepia e repudia, a igreja bíblica se delicia no não de Deus, porque sabe que está guardada, protegida e encaminhada para morar na eternidade. Quem diz amém essa noite? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Não é uma proibição fora, não é uma proibição descabida, não é um não sem fundamento, não é um não sem razão. Perceba como a coisa é linda
o apóstolo Paulo diz: não vos embriagueis com vinho. E vou dizer por quê. Porque há contenda. E contenda não é bom não. Contenda atrapalha o crescimento da obra de Deus. Contenda conturba a sua vida. Contenda atrapalha as suas relações. Contenda perturba a sua mente. O apóstolo Paulo está dizendo para evitar, para não fazer uma coisa através da qual vem a contenda. E a contenda é um assunto que por si só é vasto, é amplo e é suficiente para se evitar, seja embriaguez, seja qualquer outra coisa. Porque se tem uma coisa que você deveria evitar, é a contenda. Porque a Bíblia diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, com muito carinho, olhe para o seu vizinho e diga para ele: para de confusão em nome de Jesus. Aleluia. Pare de arrumar contenda em nome de Jesus. Fale quando tiver que falar, faça quando tiver que fazer. Estude, analise, pergunte para Deus o tempo da manifestação de cada palavra, porque diz a Bíblia: como maçã de ouro em salva de prata é a palavra dita ao seu tempo. Uma palavra no tempo errado gera contenda, no tempo certo ela abranda furor e gera paz. Repreenda a contenda da sua vida. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, mas, todavia, entretanto, no lugar de, em substituição a, enchei-vos do Espírito. Não, eu acho que você ouviu dizer que batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Eu vou tentar de novo. Enchei-vos do Espírito. Você pode apontar o dedinho de profeta para o maior número de pessoas que você puder e dizer para ele e para ela: enchei-vos do Espírito. Eu acho muito interessante que esta recomendação, agora sim afirmativa, agora sim um incentivo à prática de algo e não o contrário, como foi na parte A do verso. Eu acho muito importante que o enchei-vos do Espírito não está registrado no livro dos Efésios em um outro contexto, solto, desconectado de algo que venha antes. Eu acho bonito observar que essa coisa, ele dizia: não faça isso, embora a sua carne tenha prazer nisso, embora seu corpo possa gostar disso, embora seu paladar possa apreciar isso, embora seu coração possa desejar isso. Só que aí quando alguém pensa que a Bíblia está me tirando dos meus desejos para me pôr numa vida de marasmo, quando alguém pensa que a Bíblia está proibindo os meus desejos para me colocar num terreno árido e insosso, eu descubro que não é isso. Eu descubro que o que Paulo está dizendo é o seguinte: eu não estou proibindo vocês pelo Senhor de uma coisa para mergulharem numa vida insossa, para mergulharem numa vida qualquer. Eu estou tirando isso de vocês, mas vejam só o que vocês podem ganhar. Oh, aleluia! Engana-se muito quem pensa que você trocou o que trocou por nada. Você não trocou a balada por nada. Você trocou a balada pela festa do Pentecoste. Você não trocou a embriaguez por nada. Você trocou a embriaguez por ser cheio do Espírito Santo de Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos. Eu gosto, enchei-vos, porque não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas embriaguei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Está claro, portanto, que há uma profunda distinção entre estar embriagado de algo
e está cheio de algo. Quando você está embriagado de algo, você perde o controle das suas decisões. Você perde a gestão sobre sua própria vida. Você perde a sua noção de espaço e de tempo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, com o Espírito não. Com o Espírito é sobre se encher. Não é entrar em transe, é estar cheio do Espírito. Não é ser abduzido, é ser cheio do Espírito. Não é ser hipnotizado, é ser cheio do Espírito. É saber exatamente quem me encheu, por que me encheu, que dia me encheu e para que me encheu. Se você perguntar para o embriagado, ele não responde nada. Mas pergunte para alguém cheio do Espírito, ele sabe quem encheu, por que encheu e para que o encheu. Quem sabe por que está cheio, para que está cheio e quando foi cheio. Levante a mão, 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 aleluia. Ou seja, ser cheio do Espírito envolve, diga comigo, envolve. Muito fraco, diga envolve. Minha consciência. Envolve minha consciência nestas dimensões. Primeiro, eu sei quem me encheu. Segundo, eu sei por que me encheu. Terceiro, eu sei para que me encheu. Eu não perco a minha consciência, pelo contrário, ela se expande, se qualifica. Quando eu sou cheio do Espírito, o primeiro aspecto da minha consciência que está preservado, que está despertado, eu sei quem me encheu. Pergunta para o seu vizinho, você sabe quem te encheu? Pastor, isso está óbvio demais, você que pensa. Porque ainda existem pessoas que estão pensando que quem fez na vida delas foi alguém de carne, de osso. E o Senhor me trouxe para te lembrar, quem te enche é o meu Espírito. Você pode ouvir a palavra através da boca de um homem, mas quem te enche é o meu Espírito. Você pode ouvir uma canção na boca de alguém tão abençoado como Lucas Agostinho, mas quem te enche é o Espírito. Você está ouvindo a palavra através da minha boca, mas quem te enche é o Espírito. Pastor, eu devo tudo a quem? Ao profeta A? Não deve não, você deve tudo ao Espírito. Pastor, eu devo tudo a quem? Ao pregador B? Não deve não, você deve tudo ao Espírito. A quem glória, glória. A glória é do Espírito, o mérito é do Espírito. Glória ao Espírito para sempre. Alguém pode levantar a mão? Porque você conhece canais, eu conheço também, mas a fonte é só uma, é o Espírito, é o Espírito, é o Espírito. Aleluia. Sei quem me encheu, sei também por que me encheu e sei para que me encheu. Não fui cheio e nem serei cheio por uma razão qualquer. Não fui cheio nem serei cheio por uma razão desproposital. Não fui cheio e nem serei cheio para não atender a propósito algum. Não fui cheio e nem serei cheio para não fazer coisa alguma. Todo aquele a quem Deus enche do seu Espírito, Ele o faz atendendo a um propósito. Tem que ter sentido nisso, tem que ter razão nisso, tem que ter o porquê disso, tem que ter o propósito disso. Pegue a mão de alguém do seu lado agora, por favor, dê uma boa acordada nele e diga: por quê? Para quê? Se você não tem essa resposta, ainda nem peça para Deus te encher. Mas se você já sabe por quê, e se você já sabe para quê, pode pedir que Ele vai encher. Aleluia. E começou Noé a ser lavrador.
e plantou uma vinha. Pastor, a carta aos Efésios já tinha sido escrita? Não. Mas Deus resistia, porque é eterno. Pastor, a recomendação de não embriagar-se com vinho já tinha sido dada? Não. Mas Noé sabia muito bem os efeitos danosos, nocivos da embriaguez. Agora repare bem, porque esta viagem não foi uma viagem qualquer e não é à toa. Fizemos uma viagem ao livro do Gênesis para ter um exemplo claro, um exemplo objetivo, acerca do que está tratando Efésios 5 e 8. Repare os danos diretos, repare o prejuízo e o impacto direto na vida, na família e no contexto aqui, deste homem. Nós estamos falando de Noé. Falar de Noé não é falar apenas de um homem. Falar de Noé é falar do homem que Deus escolheu para resetar a humanidade. Falar de Noé é falar tipologicamente de um segundo Adão, de alguém através de quem a humanidade começa de novo. Falar de Noé é falar de alguém que tem agora toda a terra. Diga comigo, toda a terra. Muito fraco, diga toda a terra. Falar de alguém que tem toda a terra à sua disposição para decidir o que fazer com ela. Repare bem, porque quando o Senhor Deus criou Adão, diz a Bíblia que o Senhor plantou um jardim no Éden. Deus não pegou um punhado de sementes e jogou na terra. Deus plantou árvores adultas. Tanto é verdade que o Senhor ordenou a estas árvores adultas que estas sim dessem sementes. As árvores adultas vieram antes das sementes. Só vieram as sementes depois de haverem as árvores adultas. O Senhor Deus plantou o jardim pronto no Éden, pronto, e colocou o homem lá. Nós não vemos um Adão semeador, preste atenção. Nós vemos um Adão que cultiva um jardim pronto, cuida de um jardim pronto, passeia num jardim pronto. Noé não. Quando Noé sai da arca, não há uma terra verde por completo. A vegetação, é verdade, já começava a dar sinais de renovo. Prova disso é aquele broto que veio sendo trazido pela pomba. Nós vamos chegar lá. Mas fato é que não há uma vegetação rica, não há árvores por toda parte. E é por isso que esta decisão, diga comigo, decisão. Não, muito fraco, diga decisão. Essa decisão que Noé tomou no verso 20, ela é tão importante. Pastor, que decisão? Está aqui. Começou Noé a ser lavrador da terra. A primeira decisão que Noé tomou era a atividade na qual ele iria se envolver. Decisão tomada, vou ser um lavrador. Ok. Decisão número 2, o que eu começo plantando? Decisão número 1, vou ser um lavrador. Decisão número 2, o que eu começo plantando? Tem semente disso, tem semente daquilo, pode ser que eu plante isso, pode ser que eu plante aquilo, mas de repente Noé inicia a sua atividade como agricultor, escolhendo uma semente. Qual? Da vide. Para nesta semente plantar a vinha. Ele quer plantar uma vinha. Essa é a sua decisão. Não há nenhum indício de que ele não tivesse outra alternativa. Pelo contrário, parece estar claro que ele tinha outras alternativas, mas ele quis
isso aqui. Ele quis começar desse jeito. Ele quis que essa fosse sua primeira semeadura. Consequentemente, ele quis que essa fosse sua primeira colheita. E isso aqui é a sua prioridade. É muito interessante pensar que quando você tem todas as opções ao seu dispor, a escolha que você fizer será um retrato inequívoco da sua prioridade. Não venha me dizer que a sua prioridade é X, se dentre tantas alternativas você escolhe Y. Se escolheu plantar uma vinha, é porque vinho queria. Quando escolhemos ir numa direção, é porque é isso que queremos. Quando priorizamos buscar uma coisa, é porque é isso que é importante. Quando dedicamos nosso tempo a algo, é porque isto que faz sentido para nós. Todo o restante é conversa fiada. Não adianta eu ter um discurso de trigo, mas quando posso escolher, planto vinho. Eu tenho um discurso de azeite, discurso de oliveira, mas quando é para escolher, escolho o vinho. Pega a mãozinha de alguém que está do teu lado, diga para ele, vamos alinhar, fala para ele, vamos alinhar o seu discurso com a sua prática, o jeito que você começa teu dia, o jeito que você primicia a tua manhã, é isso que está sendo mais importante para você no momento, e não me diga que não é. Então Deus me trouxe hoje aqui no Aviva Taquara para dizer, tem muita semente, tem muito conteúdo na internet, tem muito livro para comprar, tem muita coisa para fazer. Escolhe certo e tua alma viverá. Aleluia. Noé escolheu. O que ele escolheu, pregador? Plantar uma vinha. E ele não só plantou da vinha, ele bebeu do vinho. E ele não só bebeu do vinho, ele se embebedou, ele se embriagou, ele exagerou, ele passou do limite, ele foi além da conta. Ele consumiu exacerbadamente, ele tomou exageradamente, ele passou do limite, ele cruzou a linha. Só que tem uma questão: quem é que diria para Noé que ele estava cruzando a linha? Não tinha ninguém. Quais eram os outros nesse período? Avisa para o seu vizinho, os filhos dele. Numa sociedade patriarcal, você acha que filho vai dizer para pai que ele está exagerando? Pastor, o que o senhor está mostrando? Eu estou mostrando o perigo de um homem que não está perto de ninguém que o repreenda. Eu estou te mostrando como você é perigoso quando não há quem te aponte limite. Estou te mostrando porque é que você precisa. Falei isso numa live ontem, não sei se alguém aqui assistiu. O quanto você precisa urgentemente se cercar de gente que tem a capacidade de olhar no teu olho e dizer, tá estranho esse negócio aí, hein? Cerque-se de pessoas mais espirituais do que você, mais crentes do que você, mais bíblicas do que você, mais santas do que você, e dê a estas pessoas liberdade para olharem para você e dizer, está exagerando, está cruzando a linha, está indo além do teu limite.
Pare agora, em nome de Jesus. O Espírito de Deus me trouxe a esse lugar para lhe dar uma palavra. Não se isole, não fique sozinho. Isso é suicídio espiritual. Fique perto de alguém que tenha a capacidade de lembrar a você a respeito dos limites que te protegem. Cerque-se dos seus velhos amigos, aqueles que têm a liberdade de dizer para você que alguma coisa não está indo bem. Pare de inteligentemente, para não dizer espertamente, cercar-se apenas de executores de ordens e de capachos. Cerque-se de gente que tenha autoridade para questionar você. Aleluia. Eu não sei se ele vai ficar com raiva, eu não sei se ele vai achar um absurdo, mas você vai olhar para o teu vizinho e vai dizer para ele: entenda de uma vez por todas. Fala para ele: você sozinho é perigo dobrado. Irmão, você sozinho é perigo dobrado. Você, como feitor das suas próprias regras. Quem é que diz não para Noé? Ele escreve o código. Olha isso. Você foi embora, volte agora. Ele plantou, colheu, bebeu e se embriagou. Pastor, o que significa? Que ele é quem controla todos os processos. Eu tenho medo de gente assim. Eu tenho medo de gente que controla todos os processos. Por quê? Para não ser questionado em nenhuma das etapas. Você já viu? Você já viu gente que quando alguém tenta se aproximar, não deixa. Quando alguém tenta dar um conselho, não quer. Ele quer controlar todos os processos. Ele planta, ele colhe, ele fermenta, ele bebe, ele se embriaga. Pastor, qual é o aspecto positivo de eu não ser o controlador de todos os processos? É que quando você estiver se excedendo em algum deles, alguém vai poder te dizer: está demais, não está certo, vigia com isso, dá uma olhada melhor naquilo, isso não está bom, olhe bem isso daí, rapaz, você deve dar, olha isso daí, hein, olha como você escreveu isso, olha, essa postagem não ficou boa, olha, essa foto insinuou uma coisa que você não é. Alguém ainda está por aí? Quem é que fiscaliza Noé? Quem é que está ali fiscalizando os processos? Quem está fazendo o controle de qualidade? Quem é que está colocando a régua? Quem é que está riscando o chão e dizendo não passa? Está sozinho? E você sozinho, perigo dobrado. Não vou demorar não, olha aqui. E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Diga comigo: embebedou-se. Diga comigo: e descobriu-se no meio de sua tenda. Eu não entendo muito de bebo, não. Não, é sério, não entendo, porque não tive ninguém na minha família alcoólatra. Não tive, ok? Mas é óbvio que eu já observei muitas pessoas embriagadas. Já observei ocasionalmente algumas pessoas embriagadas. E me estranha ler isso na Bíblia. Porque não me parece, me corrija se eu estiver errado, mas não me parece que é comportamento normal de quem se embriaga tirar a roupa. Me corrija se eu estiver errado. Pode eventualmente acontecer, claro, como pode eventualmente acontecer um monte de coisa. Agora, é muito estranho perceber que esse movimento de Noé, ele é tão automático. No que ele se embebeda, ele se desnuda. No que ele se embebeda, ele tira a cobertura. No que ele se embebeda, ele vê-se numa posição de vergonha. Isso não pode ser por acaso. Isso deve ser para a gente atentar para uma questão. Eu peço sua atenção por mais alguns minutos só. Preste atenção. Eu disse para você que Noé tipifica alguém na Bíblia. E quem é?
Adão. Ele é um segundo. Passou esse negócio de segundo, hoje eu li na Bíblia que é Jesus. Não, você leu errado. Jesus é o último Adão. Está escrito aos Coríntios. Último Adão. Segundo Adão, um tipo. Porque através dele o Senhor Deus recomeçou a história da raça humana. Quem está me acompanhando, diga amém. Então agora há um sentido preocupante e latente quando eu leio que bastou Noé se embebedar, que veja como ele está nu. Não foi este o problema que se envolveu Adão e Eva quando pecou? Não foi a nudez o primeiro objeto de vergonha que o pecado gerou no ser humano? Pastor, onde o senhor quer chegar? Não, já cheguei. É Deus olhando para nós aqui dizendo: se você perdeu o controle, se você exagerar no que não deve, se você trocar uma vida cheia do Espírito por uma vida de excessos, seja onde for, o movimento automático depois disso é você ser reconduzido a uma posição de vergonha que o meu sangue foi derramado para evitar. O que aconteceu quando Adão pecou? E viu-se nu e ficou envergonhado, improvisou avental de folha de figueira. O que o Senhor Deus fez? Foi lá pessoalmente, fez uma roupa de pele de cordeiro, um tipo direto da cobertura que o cordeiro sem pecado traria para o homem, e coloca sobre Adão. Aí quando eu olho para Noé, a primeira coisa que ele faz, no ímpeto do seu excesso, a primeira coisa que ele faz no descontrole do seu excesso, é arrancar essa cobertura. Parece que ele está incomodado com ela, parece que ele está se coçando com ela, porque o homem carnal, ele não quer estar coberto. O homem carnal, ele quer estar envergonhado. O diabo quer envergonhar, mas Deus quer cobrir. É por isso que nessa noite ele me trouxe para dizer: uma vida embriagada pela carne, pelo mundo, só traz escárnio e vergonha, mas uma vida cheia do meu Espírito traz honra e cobertura. Aleluia. E descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Adão e Eva, quando pecaram no Éden, tinham filhos, sim ou não? Sim ou não? Vamos de novo. Adão e Eva, no Éden, quando pecaram, tinham filhos, sim ou não? Então de quem eles se envergonharam? Um do outro, de si próprio e sobretudo Por que a situação de Noé é mais crítica? Por que a situação de Noé é mais complicada? Por que a situação de Noé é o exemplo mais gritante que nós temos sobre o poder da vergonha? Pastor, mas não é o de Adão? O de Noé é pior. Porque Adão e Eva não tinham diante de quem dar um testemunho de vergonha. Noé tinha filhos. O que você não está percebendo é que isso não é apenas sobre você, é sobre quem está te vendo. O que você não está percebendo, eu digo isso com temor e tremor no Senhor. O que você não está percebendo é que isso não é apenas sobre o quanto você se sente envergonhado.
ou quanto você ficará envergonhado, caso não atente para o que Deus te trouxe aqui para ouvir. Não é só sobre você, é sobre alguém que está com os olhos em você. Avisa para o teu vizinho que não vai ter jeito dele dizer que não sabia. Diga para ele, tem alguém, muito fraco, diga, tem alguém com os olhos em você. Então proteja seu testemunho, guarde o seu testemunho, guarde a sua idoneidade, guarde a sua santidade, porque tem alguém olhando para você, tem alguém se espelhando em você, tem alguém para quem você é uma referência, tem alguém que mira em você, tem alguém que quer ser como você. Então, pelo amor de Deus, vigia com teus passos, vigia com teus pés, vigia com teu coração, vigia com a tua boca. Há alguém por quem você tem que zelar, não é apenas sobre você, é sobre mais alguém que, se enxergar em você o que não deve, terá o seu futuro comprometido. O que aconteceu? O que aconteceu com Cã? Repita comigo, teve. Eu não vou entrar não vou entrar propriamente no que isso se constitui, no que isso significa, onde isso deu. Isso é uma discussão teológica muito profunda, não é para agora, não vou entrar. Agora, uma coisa é clara, diga comigo, Cã teve seu futuro comprometido. Isso é claro. Aonde foi, aonde deu, uma coisa é clara. A nudez de Noé, ao ser vista por Cã, comprometeu o futuro de Cã. Então, olhe aqui para mim, porque isso não é só sobre você, não. Não seja egoísta, dizendo, eu vou fazer, por quê? Porque eu quero. Para com isso, não é só sobre você. O futuro de alguém pode estar sendo comprometido, porque você está sendo irresponsável. Você acha, meu amigo, que tem razões para estar revoltadinho com a igreja, revoltadinho com o ministério, e ter largado tudo como você largou? Só que Deus está te enxergando aí onde você está, para te dizer uma coisa, não é só sobre a tua raivinha, não é só sobre o teu sentimento de que eu tenho razões para ter deixado. Tem gente olhando para você, teus filhos estão olhando para você, teus sobrinhos estão olhando para você. Há futuro de gente que depende do que eles estão enxergando em você. Então trata de dosar, trata de não se exceder, trata de vigiar, trata de plantar a semente certa, trata de priorizar a coisa certa, trata de deixar teu coração clamar todas as manhãs por aquilo que é certo, porque tem trigo para o corpo, tem vinho para a alma, mas tem azeite para o Espírito. Eu vou encerrar agora, dizendo para você uma coisa, eu gosto muito de rir. Rir é muito legal, não é, gente? Quem gosta de se entreter? Entretenimento, quem gosta? Quem gosta de ver uma comédia boa, engraçada? Não é pegadinha não, falando sério. Quem gosta de ouvir uma história engraçada? Mas uma piada saudável, não é? Sem obscenidade nenhuma, mas que você ri, não é pegadinha não, gente. Quem gosta? Não é bom? Não tem problema nenhum. A representatividade do vinho é isso, é a alegria da alma, é o entretenimento, é a satisfação, é a distração, e ela faz parte. O único problema
é quando ela se torna a primeira semente. A minha preocupação não é com uma geração que se entretém. A minha preocupação é que o entretenimento está se tornando nossa primeira semente. A minha preocupação é que nós estamos dormindo e acordando, rindo na internet. Pastor, rir na internet é pecado? Não, o problema é que essa tem sido sua única semente. Você só planta piada o dia inteiro. Você só planta gracinha o dia inteiro. E Deus me trouxe para dizer, com esse mundo como está, e com o diabo bramando como leão, procurando a quem possa tragar, não dá para viver de gargalhada na internet o dia inteiro não, meu amigo, não dá não. Eu não sei o que você está pensando da vida. Eu não sei o que você está pensando, eu não sei de onde você está pensando que isso vai dar. Eu vou largar a parte espiritual, eu vou falar do teu cérebro, eu vou falar do teu cognitivo. Eu não sei o que você está pensando, que você está fazendo com essa tua mente, submetendo ela a besteira o dia inteiro. Eu estou deixando a parte do fogo, a parte espiritual, e estou sendo muito prático aqui. Eu queria saber onde você pensa que isso vai dar. Onde isso está dando? Jovens que não conseguem conversar sobre nada, não têm uma opinião crítica sobre coisa nenhuma, adolescentes que ficam igual uns retardados. Uma vez eu não sei, eu já estava quase passando mal, numa mesa, uma pessoa que estava comigo, não lembro quem, o pastor, a esposa e o filho, um galalauzão de uns 17 anos, não disse uma palavra, 1h30 de jantar, não disse uma palavra, com fone no ouvido. Vai virar chiclete do capeta. Oh, pastor, vai virar, vai tomar coça quando chegar na universidade. Vão pegar ele, dobrar em 5, botar no bolso, porque não sabe defender a fé, não conhece nada de Bíblia, não conhece nada de cultura geral, não sabe nada de nada, só fica rindo o dia inteiro igual. Planta a semente da oliveira, enche a tua vida do Santo Espírito, porque rir é bom, mas não dá para viver só de gargalhada. Nós estamos agora com um movimento novo, né? Os humoristas gospel. Muito legal. Super bacana. Eu já ri com alguns deles. Eu só estou desejando uma coisa. Que para cada humorista influente gospel na internet, Deus levante pelo menos 3 pregadores. Porque o problema vai ser, se todo mundo que ganhar notoriedade na internet nos próximos meses e anos for um bando de gaiatos, e Deus não levantar nenhum profeta, ou nenhum profeta quiser ser levantado. Se para cada comediante Deus levantar 5 profetas, não tem problema nenhum. Mas se para cada 5 comediantes se levantar um profeta, nós vamos ter uma crise na igreja em pouco tempo. Não precisa dizer glória, não precisa dizer aleluia, não precisa dizer nada. Planta a semente certa. Prioriza a semente certa. Vai ter tempo para plantar a tua vinha, vai ter tempo para alegrar a alma, vai ter tempo para sorrir, tem tempo de comer pipoca, tem tempo de jogar conversa fora, mas não pode ser o tempo todo, não dá para ser o tempo todo, não pode ser a primícia. Ei, Noé, a primeira semente que tu lançou na terra, diz respeito àquilo que você mais queria, então que
você mais queria era alegrar a tua alma, mas o que você mais deveria querer, deveria ser cheio do Espírito Santo. Fica de pé do teu lugar agora. Só quem quer ser cheio do Espírito Santo. Ramalabai Shergia. Pergunta para mim, será horrível? Pergunte, será que Noé não sabia o que fazer? Pergunte para mim, será? Dica ele teve. A senha Deus deu. Deus deu a dica para ele de qual deveria ter sido a primeira semente que ele semearia na terra. Deus deu a senha para ele, de quando ele saísse da arca, qual deveria ter sido a prioridade dele. Deu não, pastor? Deu. Tem certeza? Absoluta. Se você tem basicamente 3 sementes, o trigo para o corpo, o vinho para a alma, e a oliveira para o espírito, Deus deu a senha para Noé, ainda quando ele estava dentro da arca. Segura a mão de alguém do teu lado agora, fala para ele, Deus sempre dá a senha. Será que a água já baixou? Será que já dá para sair da arca? Deixa eu ver. Vai, pombinha. Foi ela, símbolo do Espírito. Alguém ainda está aí? Foi ela, símbolo do Espírito. E volta ela trazendo a senha. Volta ela trazendo a dica de Deus para Noé. Ela não trouxe no bico nem ramo de vide, porque não era para plantar vinho no começo. Não trouxe no bico ramo de trigo, porque não era para pensar no corpo em primeiro lugar. Ela trouxe no bico ramo de oliveira lamash. O Senhor Deus estava dizendo, e não era através de qualquer veículo não, era através do seu Espírito. Quando você sair, não prioriza o corpo, não prioriza o entretenimento, prioriza o Espírito. Planta uma vinha, assim te diz o Senhor hoje, plante uma oliveira, depois planta trigo, depois planta vinho, mas começa plantando uma oliveira. Amanhã de manhã. Eu disse quando? Não, quando eu disse? Você vai se lembrar dessa palavra, e eu também. E amanhã de manhã você vai olhar para a sua mão e vai ter 3 sementes nela. Vai ter trigo, e o teu corpo vai dizer, me prioriza. Vai ter vide, e tua alma vai dizer, se alegra. Vai ter oliveira, e teu espírito vai dizer, começa por mim. Amanhã de amanhã vai ser um terreno aberto diante dos nossos olhos. E eu e você teremos a oportunidade de começar a levar a sério o que nós ouvimos hoje aqui.
porque eu não pretendo ligar meu celular para ver piada amanhã no primeiro minuto do dia. Eu não pretendo levantar da cama e cair para fazer flexão no primeiro minuto do dia, porque nem é trigo a minha prioridade, nem é vinho a minha prioridade, mas é azeite, 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 azeite. Levanta a mão, levante a mão, levante a mão. Priorize a unção, priorize a unção, priorize a unção. Há tempo para tudo, para todo propósito debaixo do céu.